Se tem um tema que eu acho que consegue unir todas as vertentes ideológicas, todas as pessoas, independente da sua posição, da sua concepção política, é o tema da educação. Todos nós, em alguma medida, constatamos que há um problema sério com a educação e, ainda mais do que isso, consideramos que algo muito melhor poderia ser feito. Nós podemos divergir, muitas vezes, na explicação, no diagnóstico dos motivos pelos quais a situação anda tão ruim, mas nós todos reconhecemos que é um problema grave aí. Daí que ler sobre educação, conversar sobre, estudar sobre é sempre algo muito interessante, porque diferentes pessoas podem apresentar diferentes perspectivas sobre esse assunto que é tão vasto, tão interessante, impressionante, que tanto nos instiga. E eu mesmo costumo pensar muito esse tema sob um viés ideológico. E muitas vezes esquecemos que há um outro fator muito mais importante até e significativo, que é o estamento burocrático. É a mão que move todas as peças e todos os elementos. Porque este item em especial, independente da concepção ideológica, se é de esquerda, se é de direita, se é liberal, se é comunista, esse elemento ele continuará lá, agindo. E se houver algum problema nele, nessa pecinha, nessa engrenagem, não importa método, não importa concepção ideológica. Daí que eu resolvi reler esse livro aqui, Sociedade Sem Escolas, de Ivan Illich, justamente para trazer para vocês uma discussão sobre isso, para trazermos aqui para o canal, para conversarmos sobre. Vai ser um vídeo interessante, como sempre, que tenderá a despertar muita revolta, também muita paixão, muito amor. Porque a educação é isso, né? Sempre que a gente toca nesse tema, pô, vira bicho. Fica por aí, você vai gostar. Olá amigos, espero que vocês estejam bem, que nosso Senhor nos abençoe. Eu sou o Rodrigo Leão, sou professor e aqui nesse canal falamos de qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. Eu já tenho 2 vídeos no canal especificamente sobre a educação, um mais curto, em que eu discuto apenas a concepção ideológica sobre a educação, e um outro muito mais longo, discutindo vários detalhes, vários meandros da prática educativa. Eu falo como um estudioso da área, mas principalmente como alguém que leciona há muitos anos no ensino público, principalmente, que conhece a realidade de perto. Hoje eu resolvi trazer para vocês este livro que é um clássico absoluto. É a obra seminal de Ivan Illich, Sociedade Sem Escolas. É considerado uma obra fundamental para quem quer entender o funcionamento da educação e principalmente a instituição educação, porque esse é o cerne e instituição educação é bem diferente da prática educativa. Nós iremos ver tudo isso direitinho daqui a pouco. É importante, no entanto, antes de começarmos a mastigar o livro em si, conversarmos um pouco sobre quem é Ivan Illich, quem é esse cara. Ele é um padre, era um padre, né? Formado em teologia, filosofia, todas essas coisas de padre. E isso é bem curioso, porque sendo padre, ele também era um anarquista liberal. Veja só, e por que eu acho isso curioso? Porque sendo anarquista liberal, ele há de ser contrário à existência de instituições, principalmente de instituições religiosas. E como conciliar você ser membro do clero da Igreja Católica, acho que é a maior instituição religiosa do mundo, e ao mesmo tempo ser contra ela? Claro que isso não passou em branco, né? Teve várias vezes de prestar esclarecimento ao próprio Vaticano sobre sua posição, de tal forma que ele chegou, de fato, a afastar-se da Igreja. Por um tempo, eu não sei precisar exatamente quando, e também não acho, ou pelo menos até onde eu vi, que ele deixou de ser padre, mas ele afastou-se um pouco das suas obrigações enquanto sacerdote, foi dedicar-se a trabalhos mais voltados para a educação. Pois bem, eis que em 1970, acho que esse livro é de 1971, especificamente, isso mesmo, esse livro é de 1971, ele publica esta obra, Sociedade Sem Escolas. Precisamos entender que em 1960 tivemos toda aquela revolução da contracultura e vai ficando cada vez mais curioso o fato de Ivan Illich ser um padre, né? Porque revolução sexual, revolução hippie, as pessoas brigando contra a ideia de ter um Estado, uma sociedade regulada por instituições, por estamentos burocráticos controlando a vida de todo mundo. Ivan Illich bebeu muito nesse espírito e o seu pensamento era muito permeado por isso. Havemos de reconhecer que o radicalismo em qualquer área ele é um pouco complicado. No caso de Ivan Illich, percebemos um radicalismo que pode comprometer parte das suas ideias, mas essencialmente ele tem uma ideia muito pertinente, como eu dizia na introdução deste vídeo. Porque muitas vezes nós, quando falamos sobre educação, acabamos focando muito em aspectos ideológicos e até metodológicos, e estes acabam, de certa forma, sendo
se não menos importantes, mas dividindo o protagonismo de importância em todo este problema com o fato de tudo isso ser controlado por um estamento burocrático rígido. Esse é o ponto principal de Ivan Illich nesse livrinho. Dirá o autor que o grande problema da nossa sociedade é institucionalizar valores fundamentais. Como assim? Ele elege 3, né? A saúde, a educação e a religião. Para ele, a partir do momento que institucionalizamos, que criamos um estamento burocrático em cima disso, ou para reger esses aspectos, então nós teremos um problema, começamos a degradar a sociedade. Mas antes de entender esse ponto especificamente, vamos dar uma olhada, vamos compreender qual a concepção dele de educação. E isso é muito importante de entendermos previamente para começar a nossa conversa. Pelo título, já percebemos que ele vai falar justamente de uma sociedade sem escolas. Ele defende a inexistência da escola. Ele não está falando do prédio. Ele não é contra a existência de um prédio, de um lugar em que funcionem aulas de modo formal. Não é isso. Ele também não está se opondo ao ato de aprender e de ensinar de forma organizada, metodológica, com a existência de um professor. Também não é isso. E, em terceira consideração, ele também não está se opondo à existência do ensino público, porque, vindo, né, da cabeça de um anarquista liberal, podemos imaginar que ele está sendo contrário à ideia do Estado financiar a existência da educação. Mas não, ele não se opõe à ideia de uma educação financiada pelo poder público. O que ele se opõe é a institucionalização de todos esses processos, tanto do prédio, como deste ato organizado de aprender e ensinar como professor, como da própria existência da educação pública. A principal oposição dele é justamente essa existência de um estamento burocrático para organizar essas coisas. O que é que ele entende por institucionalização? Dirá que a institucionalização é a redefinição de necessidades humanas básicas como problemas que exigem soluções fornecidas por instituições burocráticas. Então, você tem uma necessidade humana, aprender. Você cria isso, transforma isso num problema e oferece uma instituição, um órgão organizado, burocrático, para resolver esse problema. Para Ivan Illich, de quando isso acontece, é porque você pode cair no deslize de confundir o processo com a substância. Não necessariamente só de confundir, mas de tornar o processo a própria substância. Para entender isso é bem simples, é só a gente olhar para o que acontece com a educação hoje em dia e a concepção do que deve ser ensinado. Não é novidade para absolutamente ninguém. Você pode ter 20, 16 anos, você pode ter 40, 50, 60, 80 anos, e você sabe que nos últimos anos, nas últimas décadas, houve uma transformação do objetivo da educação, da escola. A escola não ensina mais o indivíduo a algum conteúdo. As crianças não vão mais hoje para a escola para aprender a tabuada, por exemplo. Até é importante que eles aprendam a calcular, mas isso não está explícito em nenhum currículo brasileiro, apenas para vislumbrarmos o tamanho do problema. Não temos conteúdos nos currículos brasileiros. Por quê? Porque se confundiu completamente o processo com a substância. A substância seria aprender esse conteúdo. Você vai para a escola para aprender alguma coisa. Então se inverteu. Você não vai mais para a escola para aprender algo, mas você vai para praticar o processo de aprender. O importante é estar na escola. Aprender a aprender é o bordão principal da nova pedagogia. As escolas hoje em dia elas vendem isso como uma grande e imensa vantagem. Esse discurso ele se ratifica cada vez mais conforme avança a tecnologia. Quando eu era moleque e estava terminando lá o ensino médio, o papo era de que não precisava mais ensinar as coisas na escola porque tudo já estava disponível na internet. A internet estava ali engatinhando, né? Assim, se tornando mais popular. Conforme o tempo foi passando, hoje em dia, então, com a inteligência artificial, as pessoas é que não defendem mais a existência de qualquer ensino conteudista, né? Eles usam essa palavra que tem uma carga pejorativa imensa de a escola ter que ensinar um conteúdo. Mas isso é ilusão, tá? Outro dia, quem sabe, talvez eu trago para vocês um livro interessante em que se levanta vários documentos a respeito da concepção de educação. E mostra que desde a década de 40, mesmo antes de existir a internet e dela ser popular, as pessoas já batiam nessa tecla de que não precisava ensinar conteúdo porque hoje ele estava ao alcance de todos. Isso é um papo que vem de muito antes. O que acontece é que eles vão revestindo esta conversa com outras roupagens conforme aparecem novas tecnologias. Mas voltando. Então, aprender a aprender virou o lema da nova pedagogia, o lema das escolas.
E muitos pais enganados, iludidos, inclusive, matriculam seus filhos achando que isso é legal, que o filho vai aprender a aprender, como se o processo de aprendizagem ele fosse o foco da educação e não necessariamente a formação intelectual do indivíduo, a formação emocional, a formação do imaginário, o que quer que seja. E veja o tamanho do problema, porque a partir do momento que não existe mais um conteúdo a ser aprendido, fica muito difícil, inclusive, de estabelecer um limite para essa finalidade. Então, o consumo da educação, a necessidade de educação, a existência do problema, torna-se algo praticamente infinito. É muito diferente você entrar na escola para aprender um idioma estrangeiro, por exemplo. Supor que você se matricule para aprender francês. Vai até um curso de francês, matricula-se lá. Você tem um objetivo definido, você sabe quando chega no ponto de dizer, ok, aqui deu, não preciso mais pagar, não preciso mais frequentar este curso. O que acontece hoje com a educação enquanto instituição é a inexistência desse limite, dessa barreira, dessa linha de chegada. Há, inclusive, muito discurso a respeito de que o profissional precisa estar o tempo todo atualizando-se. Não que não seja necessário, entenda. Estudar, conhecer as coisas, aprender, é fundamental. Aqui nesse canal, quando a gente fica falando de livro o tempo todo, é com essa intenção, de mostrar para as pessoas que os livros nos proporcionam esse mundo de conhecimento magnífico, infinito. Mas não é disso que se está falando quando se diz que o profissional precisa se atualizar o tempo todo. Se está falando, na verdade, da necessidade desse profissional estar matriculado em algum curso, em alguma instituição de educação, alguma instituição escolar. Vira um processo interminável. Você vai passar sua vida inteira agora dentro da escola. Porque até existem os diplomas, né? Que vão lhe mostrar os níveis, mas mesmo quando você já estiver lá no seu doutorado, então você precisa continuar fazendo formações e se aprimorando, porque, né? O mercado é competitivo. Esse discurso também é um discurso que vai sendo alterado ao longo do tempo, assim como acontece com o discurso de não precisarmos mais de conhecimento. Claro que isso não é o único problema. Confundir processo com substância está longe de ser o único problema. O fato de você institucionalizar valores fundamentais da humanidade também acaba criando uma dependência psíquica da população das pessoas. E isso, eu creio que não precisamos nem de muitas evidências para comprovar o nosso ponto, ou o ponto de Ivan Illich. Quando ele nos diz que quando se institucionaliza esses valores, cria-se uma dependência psíquica, que é o indivíduo acreditar, ou a maioria da população acreditar, mas, enfim, boa parte dos indivíduos acreditarem que precisam do Estado para suprir suas necessidades essenciais, fundamentais, suas necessidades básicas relacionadas a esses valores. Então, o indivíduo começa a achar que é aquela instituição burocrática que vai resolver o seu problema de saúde, é a instituição burocrática que vai resolver o seu problema com Deus, e é a instituição burocrática que resolve o seu problema de formação. Um exemplo prático disso é a respeito da aposentadoria. Já tem alguns anos que se discute muito a respeito do déficit da Previdência. Todo mundo sabe disso. E governo após governo se martela a necessidade de uma nova reforma da Previdência. Outro dia fizemos, né? Eles fizeram. Quem somos nós? Não se iluda com esse conceito de democracia. Quem governa não é você. A não ser que você seja um político, mas enfim. E mesmo assim tem as gradações. Mas enfim, deixemos de divagações. Voltemos. Muito se fala da necessidade de uma reforma da Previdência. De novo, mesmo tendo uma outro dia. Por que se fala tanto nisso? Primeiro, porque há um déficit imenso. O governo não tem dinheiro para pagar os aposentados. Tem menos gente pagando do que gente recebendo. E com a última estatística em 2025, no nosso ano, no ano que esse vídeo está sendo gravado, de que a população brasileira só encolhe, isso só tende a se agravar. Mas além disso, o principal é que mesmo com esse déficit, é evidente, quando a gente olha para os números frios, do que o cidadão receberá no final, com o que ele está contribuindo, que se ele mesmo cuidasse da sua aposentadoria, principalmente considerando a taxa de juros que temos no Brasil, as opções de investimento, ele poderia ter muito mais dinheiro no bolso, ter uma aposentadoria muito mais confortável do que se dependesse do Estado. Ou seja, o Estado obriga o sujeito a participar desse esquema e sequer oferece uma solução eficiente. Não é eficiente porque está se pegando muito dinheiro e retornando pouco no final, e ainda por cima não está conseguindo quantia suficiente para pagar os aposentados atualmente, correndo o risco das pessoas não conseguirem se aposentar daqui a alguns anos. Mas tudo isso é apenas para exemplificar como a conversão desses valores humanos em problemas e a criação de instituições para solucionar estes mesmos problemas cria uma dependência psíquica na população. E voltando um pouco só para complementar a ideia, antes que eu me esqueça,
é muito comum quando se fala no debate da Previdência e você falar que deixa o cara, dá a opção do cara gerenciar a sua própria aposentadoria, é muito comum as pessoas dizerem que o indivíduo não é capaz de fazer isso sozinho. É essa noção da dependência psíquica. Porque se cria uma mentalidade de que a população precisa da ajuda das instituições. Precisa existir instituições para ajudar a população, principalmente a população mais pobre. E esquece-se muitas vezes nesse caminho que nem sempre existiu tutela estatal na história da humanidade. Que nem sempre existiram instituições para todos esses aspectos. Nem sempre houve um Estado cuidando da nossa saúde. Nem sempre houve uma organização, um Ministério da Educação cuidando de todas as escolas existentes no país. A escola sequer era obrigatória, por exemplo. E isso há pouquíssimo tempo atrás. Eu não estou dizendo, tem sempre que explicar as coisas, porque as pessoas podem, né, vir xingar e já armar os dedos e começar a xingar do nada. Eu não estou dizendo que eu sou contra a existência da educação, não, da escola, tal qual faz nossa amiga Ivan Illich. Eu não estou sendo contra, eu só estou colocando que há pouquíssimo tempo nós não tínhamos a existência de uma tutela estatal institucional em torno da educação. E quando eu falo de tutela, não é só educação pública ou ensino obrigatório, mas toda e qualquer prática educativa nesse país, ela é vigiada de perto pelo estamento burocrático do MEC. Isso acontece não só com o Brasil, acontece com vários outros países do mundo. Antes, quem cuidava disso tudo, evidentemente, era a família, por exemplo. Se o moleque precisava aprender algum saber fundamental, a família ensinava. Uma profissão, toda essa ideia de uma instituição cuidando da nossa vida, ela vai desembocar, desaguar na concepção de que existe uma pobreza e eu preciso radicar essa pobreza por meio da educação. Seria o ensino, a escolaridade, a educação, que iria resgatar estes indivíduos da condição miserável e lançá-los a outro patamar. Esse é um pensamento correto, é importante deixar isso claro, né? A grande questão aqui não é se é certo ou errado, mas sim se é preciso mesmo do Estado tomar conta de todo o processo, ou de existir uma instituição única cuidando de todo este processo. E aí chegamos no problema do controle estatal. Ora, a educação vira uma tutela do governo. E tem alguns problemas nessa relação. O primeiro deles é curricular. Veja só, quando você coloca nas mãos de um órgão burocrático, e principalmente do Estado, algo tão importante como a educação, você está correndo um sério risco de deixar que o Estado defina o que é certo e o que é errado. Isso vai, gente, de protocolo de saúde pública, no caso da saúde, até mesmo a definição de currículo das escolas, por exemplo. Ora, se é o governo que define o que é certo e o que é errado no campo da educação, é ele que vai definir também o currículo. Vai dizer qual é o conteúdo certo a ser ministrado e qual é o conteúdo errado. Começam a acontecer vários problemas, do tipo, por exemplo, de você ter uma escola ensinando ideologia de gênero. Ah, mas eu sou a favor, eu acho que a escola tem que ensinar. Ok, seja, mas e quem não é a favor? Um exemplo básico, que aí vai tocar na ferida muito mais, principalmente de quem defende uma ideia disso que eu acabei de falar, né, da ideologia de gênero na escola. E se de repente o Estado definir que deve-se parar de ensinar Big Bang e darwinismo nas escolas, deve-se ensinar apenas a visão criacionista, vamos ter um problema? Ora, mas por que temos um problema aqui e não temos ali? Percebe o conflito que estamos causando? Muitos podem alegar que não, um é ciência, outro não é. Quem define, no final das contas? Eu espero que vocês tenham entendido o tamanho do problema, né? A partir do momento que você coloca essa instituição burocrática para decidir o certo e o errado por você, então você vai ter que engolir sapo em algum momento. Você pode agora estar na crista da onda, surfando, dizendo, não, maravilhoso, governo lindo. Olha que currículo crocante, maravilhoso. Eu quero esse currículo para mim, finalmente. Eita, batendo palma. Lindo, governo finalmente incluiu as pautas para melhorar a sociedade. E amanhã, quando um outro governo assumir, aí você vai achar massa também? Ele vai mudar o currículo, e aí? Eu não estou aqui batendo no prego para dizer se é certo ou errado, para defender um lado ou outro. O que eu quero é que a gente foque nesse problema de ter uma instituição burocrática, o MEC, definindo o que deve ser ensinado. Enfim, esse é um dos problemas do controle estatal. O segundo problema é dinheiro. Porque a mesma coisa acontece com a Previdência. Lembra que a gente falou agora há pouco? Você tira obrigatoriamente dinheiro de um monte de gente e não consegue bancar o sistema. Com a educação
é igualzinho. Você tem um monte de dinheiro ano após ano e nunca consegue dar conta do recado. E antes que você ache que nós temos dinheiro pouco, eu sugiro que veja meu outro vídeo, que o link está na descrição, já falei dele aqui, que é um vídeo mais detalhado em que eu vou falar de dinheiro. Será que temos pouco dinheiro para a educação? Mas você nem precisa pensar na realidade brasileira. Ivan Illich cita o caso dos Estados Unidos, um dos maiores países do mundo, um dos países que mais investem em educação no mundo, e nem para eles é suficiente. Pelas contas dos especialistas de lá, precisaria de muito mais dinheiro do que investem atualmente. Temos então, segundo Ivan Illich, quando a gente pensa nesse aspecto da instituição pública cuidando da educação, ao menos 3 justificativas que as pessoas colocam a respeito do dinheiro para bancar essa instituição, esse estamento, todo o funcionamento dessa coisa. A primeira explicação corrente, comum, é que o dinheiro é insuficiente. E aí é um saco furado, porque os especialistas apontam, como eu já disse lá nos Estados Unidos, uma quantia muito maior do que eles investem. Eles investem muito. No caso brasileiro, nós investimos uma parcela do PIB assombrosa. Os que são contra, né, a conta do PIB. É porque a gente faz a conta por porcentagem do PIB, tá errado. E, meu filho, o dinheiro vai sair de onde? Porque se a gente já investe aí quase 10%, pelo menos legalmente, na legislação, está previsto 10%. Nós vamos chegar a quanto? 50%, 60%? Esse dinheiro vai sair de onde? Quem vai produzir esse dinheiro? Brota em árvore? Se você acha que numa canetada a gente produz dinheiro, aí, meu filho, aí, né? Tá complicado. Mas, enfim, dinheiro é insuficiente. Isso, em parte, é verdade, claro, né? Porque você está institucionalizando todas as práticas educativas e está colocando na mão do Estado educar toda a parcela da população, o dinheiro nunca vai ser suficiente mesmo, não. Veja meu outro vídeo lá que a gente vai entender um pouco disso. O segundo ponto é a má aplicação. E aí, Brasil, a gente sabe como é, né? Isso é verdade também. O dinheiro é mal aplicado, seja por causa que você tem um programa qualquer que o recurso está indo direitinho, mas o programa não tem pé nem cabeça, ele não devia sequer existir. Isso acontece muito. Dinheiro jogado fora, pelo ralo. No caso do Brasil, então, você tem um problema da pirâmide invertida, né? Que uma minoria, que é o ensino superior, ele recebe muito mais atenção e recursos do que a base do ensino básico. Mas isso é outra discussão que a gente pode falar posteriormente. Então, você tem essa má aplicação de recursos, que tem isso, do dinheiro ir mal, tá chegando direitinho, tem desvio, muito desvio, acredite, eu sei do que eu tô falando. Se você, por exemplo, é professor de escola pública e abre a boca para dizer que não tem desvio, meu filho, ou você é cego ou muito inocente. Enfim. E a terceira explicação possível é que, mesmo o dinheiro sendo insuficiente, sendo parcialmente verdade, mesmo havendo uma má aplicação dos recursos, isso também sendo parcialmente verdade, o fato é que a institucionalização desse problema da educação não é a solução para ela. Nós não vamos resolver o problema da educação enquanto acreditarmos que é uma instituição, o MEC, que vai resolver isso. Isso é uma virada de chave importantíssima, conforme eu já dizia na abertura do vídeo. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa do fracasso educacional no dinheiro. Por vezes colocamos a culpa do fracasso educacional no método. E por vezes ainda colocamos a culpa do fracasso educacional na ideologia. Eu costumo fazer muito isso, eu acho que tem boa parte de culpa também. Mas Ivan Illich nos alerta para esse fator desta mão invisível, que é quem controla tudo isso. Na verdade, para ele, a institucionalização ela não só não resolve, como gera mais problemas. Quando se propõe que haja uma educação universal e obrigatória para todo mundo, no caso do Brasil nós temos, se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem, 14 anos de educação obrigatória. 14 anos da vida do indivíduo, ou seja, até início da sua vida adulta, ele vai passar dentro da escola. A premissa fundamental a respeito disso é aquela que falamos anteriormente. Ora, a única forma que você tem de tirar pessoas da pobreza, de melhorar a vida delas, de fazê-las progredir de alguma forma, é educando. E eu não posso deixar que ela faça isso sozinha porque há essa concepção de que precisa da tutela burocrática de algum órgão para gerir isso. E eles sendo pobres, há uma concepção muito forte de que precisa dessa mão do Estado para fazer com que o filho do rico e o filho do pobre estejam no mesmo nível. Só que Ivan Illich irá alertar para o fato de que não é o Estado que vai resolver isso. O primeiro fator evidente para que o Estado não consiga resolver essa disparidade, que ela existe. Não sou maluco de negar isso. É fato. Uma criança pobre, criada por uma família pobre, ela está num nível muito diferente de uma criança rica, criada por uma família rica. Muitos vão dizer que a educação é que vai resolver esse problema, mas Ivan Illich vai dizer que não. É esse o ponto. E por quê? Primeiro fator essencial aqui a se considerar.
Os bens culturais. É um negócio que Pierre Bourdieu chama de patrimônio cultural. Eu posso estar errado no conceito, não lembro bem de cabeça assim, tá vindo agora, mas, salvo engano, o termo usado por ele é este, patrimônio cultural. O filho de classe média, rico, a criança, ela tem acesso a inúmeras coisas no seu dia a dia, por meio de parentes, por meio dos pais, no que os pais consomem, o que ela vê, os lugares que ela frequenta, que permitem um acesso a muito mais bens culturais do que o pobre. Aí você pega livro, filme, as conversas são diferentes, enfim. Mesmo que eu tenha uma escola de excelente qualidade, é muito difícil da instituição resolver esse problema, de igualar isso. Por isso que se caminha muito no sentido de colocar uma ideia de ensino integral, por exemplo. Porque quanto mais tempo esse filho do pobre, a criança pobre, passar dentro da escola, acredita-se que está sanando esta desigualdade, oferecendo na escola o acesso a todos esses bens culturais. Isso é um outro problema gigante que tem várias ramificações. Nós podemos conversar sobre isso em outro vídeo. Eu não acredito que o ensino integral no molde brasileiro seja a solução, porque isso, inclusive, é alertado por Ivan Illich, que a educação obrigatória ela agrava o quadro, ela não soluciona. Isso combina muito bem com a ampliação desse ensino integral. No molde brasileiro, eles resolveram colocar a criança dentro da escola, a criança, né? O adolescente, dentro da escola, de 7 da manhã a 5 da tarde. Se existir país no mundo que faça isso, são pouquíssimos. As principais nações do mundo não fazem isso. O ensino integral, em tempo integral, é pegar manhã e tarde, algum pedaço. Então vai geralmente 9 às 3 da tarde, com horários que variam, né? Alguns dias o aluno vai ter aula até 2 da tarde, alguns dias até 1 e por aí vai. Mas não pega de 7 às 5, que aí é uma jornada de trabalho, né, meu amigo? É o sujeito tá o quê? Ele tá dentro de uma fábrica, tá pegando um adolescente e jogando ele dentro de uma realidade que tá escravizando a sua atenção completamente, tá sugando a atenção dele. E isso gera um problema terrível, terrível principalmente quando a gente fala do adolescente. Nós sabemos que diploma não é sinônimo de habilidade, correto? Eu acho que todo mundo concorda com isso. O fato de eu ter carimbado um papel dizendo que eu sou programador não me faz ser um bom programador. Muitas vezes eu sequer sei programar. E isso está muito comprovado hoje em dia e ficou ainda mais depois, né, que a bolha da pandemia estourou, da bolha dev, porque as empresas não costumam exigir diploma nas entrevistas. E quer um exemplo maior? Quando você vai ao médico, você não procura saber em que faculdade ele é formado. Você procura uma referência de quem já foi atendido por ele para saber se o cara é bom. Então, por mais que a gente, claro, né, quer um cara que seja formado em medicina, mas a gente não pergunta, e aí, qual foi a universidade que você fez, meu querido? Você fez medicina na Universidade Federal? Você fez medicina na EAD? Você não pergunta sobre isso, você pergunta apenas saber, né, no entorno, se o cara trabalha bem. O diploma definitivamente não é um sinônimo de habilidade. E mais do que isso, né, mais grave, a função de aprendiz que existia antigamente, ela foi também institucionalizada. O moleque tá o tempo todo na escola agora, o dia inteiro. Aí não, agora tem um jovem aprendiz. É proibido, né, botar a criança para trabalhar, o adolescente. Então, o pai que colocava o menino para trabalhar de alguma forma para ajudar em casa não pode mais. Aí a instituição, o estamento burocrático, pega esse moleque, direciona para uma empresa e bota ele para trabalhar para a empresa, fazendo uma função que muitas vezes não tem qualquer ligação com o que a família dele já faz, onde ele teria um futuro, fazendo outra coisa, que não vai acabar servindo para nada, porque esse moleque vai terminar aquele dali, vai fazer outra coisa, uma terceira coisa, enfim, uma confusão. Ele sequer seguiu a profissão que os pais gostariam que ele seguisse, uma profissão que já está na família, às vezes, muitas vezes, um sítio, alguma coisa do negócio da família, ele foi para alguma coisa que o Estado direcionou, também não se deu com aquilo e vai para outro setor. Olha o problema que está sendo gerado por tudo isso. Depois, a escola, ela se torna, evidentemente, um depósito de criança, né? Depósito de criança e adolescente. Também eu creio que não é novidade para ninguém, principalmente para quem mexe com a educação. Há um modus operandi em todas as escolas hoje, muito de manter o jovem, a criança, o adolescente ocupado. A gente fala o milagre, mas não fala o santo, não é? Então, eu já recebi muita ordem, muito comando em escola para ir para a turma, ocupar a turma. Para mim isso é um problema, inclusive, me estresso profundissimamente. Mas eu já recebi esse tipo de comando e acho que todo professor já recebeu. Porque o importante é manter o moleque ocupado. E isso tudo, junto, além de outros inúmeros fatores, vai levando a um esvaziamento do significado da educação. Isso gera o aluno desinteressado, porque ele está ali para aprender alguma coisa? Não, ele está ali para aprender a aprender. Então, para que ele está ali? O professor
está sendo útil para ele em algum aspecto? Também não. Ele não vê necessidade, não vê utilidade nenhuma do professor. A própria escola, a organização está servindo? Absolutamente não. Então, isso vai criando toda uma noção de que aquilo dali é uma prática vazia. E sendo uma prática vazia, evidentemente, o que é que acontece? Desprezo. É tudo jogado no lixo, nada serve. E isso tudo que eu estou falando é só a primeiríssima parte desse livro e é só o diagnóstico. Porém, se tem um diagnóstico, é de se esperar que haja também uma solução, né? E ele vai apresentar uma solução que eu concordo parcialmente. Eu acho que é uma boa saída. Existe uma finalidade na educação. Você não aprende a aprender porque é legal, porque é bacana, porque a gente deve fazer isso. Tem uma finalidade, você tem um objetivo com aquilo. Se você toma uma iniciativa própria, que não seja obrigatória, não seja aquilo, né, de o Estado mandar você se matricular na escola, porque tem que fazer. Ah, não, você tem que ter o diploma do ensino médio. É isso que é a educação obrigatória. Porque você precisa disso. Se você não fizer, você está contra a lei. Pronto. Se você, por vontade própria, vai atrás de um conhecimento, você tem um objetivo claro, definido. Você sabe o que você quer. E o fato de você saber o que quer, o seu objetivo, a sua finalidade, abre uma porta magnífica para motivação. Eu tenho um vídeo interessante aqui no canal falando dos mitos sobre a educação e lá eu falo sobre motivação. Não confunda motivação com o professor fazer um espetáculo, transformar a sala de aula num circo. Muitas vezes se fala disso, coordenadores pedagógicos falam muito disso. Você tem que motivar o seu aluno, professor, você tem que trazer jogos, dinâmicas. Não é isso motivação em aprendizagem. A motivação em aprendizagem ela é interna, não externa. É o interesse. E ela pode ser despertada, inclusive, conforme você aprende. Quanto mais você aprende um assunto, mais você fica motivado para investigar mais. É assim que se forma um intelectual, inclusive. Mas, enfim, voltando. Eu vou me perdendo, porque eu fico conversando. Os roteiros mais abertos, eles permitem essa conversa mais ampla e eu fico me perdendo em vários caminhos e meandros, mas retornando um pouco. Então, se você tem uma finalidade, você está motivado. E ele dá um exemplo maravilhoso de uma paróquia de Nova York. Lembrem que ele é padre. E nessa paróquia houve um crescimento da população de origem espanhola, né? Falava espanhol. E os padres não sabiam falar espanhol. Então eles recrutaram pessoas da comunidade que sabiam falar espanhol para dar aula a esses padres, ao pessoal. Não era a paróquia, é a diocese que cuida de várias paróquias, que precisava formar os padres em espanhol para ouvir confissão, para atender os fiéis. E se selecionou pessoas da comunidade que soubessem o espanhol. Essas pessoas ministraram aulas para os padres, para os funcionários das paróquias, e o resultado foi magnífico. Em pouquíssimo tempo, estavam todos os padres aprendendo ou falando espanhol fluentemente. Um resultado difícil de obter em qualquer curso formal. Por que isso acontece, nos fala Ivan Illich? Primeiro, pela livre iniciativa. Há um interesse espontâneo de quem está se mobilizando para fazer. O cara vai atrás de aprender, procura um meio para fazer isso. E depois, o fato de que ele não tem ninguém controlando, dizendo como deve ser. Lembra o que a gente falou lá atrás? Alguém definindo o que é certo e o que é errado. Eles se organizaram e fizeram. A solução apontada por ele vai ser justamente daí. E antes que alguém fique falando aí, do tipo, tinha que ser um anarquista liberal, lá vem com essas soluções do mercado, vai colocar tudo na mão do mercado, o pobre que se dane, não sei o quê. É bom destacar que ele tece elogios a Paulo Freire, por exemplo. Ele nos lembra algo interessantíssimo, porque ele nos lembra que a experiência de Angicos lá, para quem não sabe, Paulo Freire foi até Angicos, a comunidade de Angicos lá no Rio Grande do Norte, e ensinou a vários adultos a ler. O objetivo era ensinar eles a ler e a escrever em 40 horas. Reza a lenda que ele conseguiu. Eu não duvido disso, eu acho que conseguiu mesmo. Pelo menos naquele nível elementar, nível básico, que no final das contas, para determinada parcela da população, o cara já tem seus 40, 50 anos, 60 anos, completamente analfabeto. Qual é o objetivo inicial que você quer com esse cara? Você quer que esse cara leia Platão? Que esse cara vá ler a Ilíada? Ou você quer que esse cara resolva problemas básicos do seu cotidiano relacionados à língua escrita? Ele estava certo nesse aspecto. E ele vai render elogios a isso. E mostrar como lá em Angicos, o que fez a coisa funcionar é justamente essa livre iniciativa. Você não tem um controle burocrático da situação.
Certo. Então, a livre iniciativa é uma solução. E como resolve isso? Voucher. Eu sei que toda vez que a gente fala em voucher aqui, pô, fica brabo. Porque, ai, meu Deus, absurdo, não sei o que, o voucher. Meu filho, o voucher foi implementado no ensino superior e todo mundo bate palma. Ou vocês acham que o que acontece hoje de ter bolsa de estudo para estudante universitário em faculdade particular é o quê? Se não voucher. O cara se matricula e quem paga é o governo. E por que lá todo mundo acha lindo e na educação básica todo mundo é contra? Não faz o mínimo sentido essa oposição. Então, a solução que ele vai apontar é nesse sentido. E a gente pode pescar aqui uma outra leitura que talvez numa próxima oportunidade eu traga para o canal especificamente sobre esse livro. Eu já falei dele em outros vídeos, que é o livro Árvore Bela, que é a experiência de um cara que trabalhava para a ONU. Na verdade, ele trabalhava para o Fórum Econômico Mundial, se eu não me engano. Está muito claro na minha cabeça, não faz tempo que eu li. E ele trabalhava catalogando experiências de ensino particular, mas para a elite dos países, né? Até um dia que ele está lá na Índia, dá uma errada lá nos caminhos, vai bater numa favela e descobre que existe todo um mercado de escolas para a população mais pobre, escolas privadas. Isso é a realidade brasileira. Se você não fica trancado dentro do seu condomínio de luxo 24 horas por dia, se você parar para conversar com a sua empregada, você vai saber que se ela não matricula o filho pequenininho dela numa escola particular, ela gostaria de fazê-lo. E ela não está falando de escola particular que custa 1.000 conto, não. A escola particular custa 300, 200 reais, 350, 400 reais. Faz um sacrifício, então o cara recebe um salário mínimo, tira quase um terço do seu salário para pagar a escolinha do filho, mesmo tendo a opção pública. E a escolinha do filho, muitas vezes com um prédio menor, não procura sequer saber a qualificação dos professores. Voltamos para aquele tema do diploma não comprovar a habilidade. Não procura saber em que faculdade esses professores foram formados, se esses professores passaram no concurso público, olha só, né? Nada disso. Vai lá, matricula, faz o esforço, o sacrifício. Isso existe. Isso é uma realidade muito presente em todas as comunidades desse país. Todas. Então, esse exemplo de as pessoas procurarem uma alternativa privada fazendo o maior sacrifício, corrobora o ponto de Ivan Illich, né? Da livre iniciativa. Será que se nós flexibilizássemos mais a organização desse tipo de empresa, da escola de livre iniciativa, não teríamos uma melhoria significativa? Porque hoje vocês sabem que existe a possibilidade de ensino particular no país, mas ele é extremamente engessado. Não apenas isso, como existe toda uma série de exigências burocráticas que dificulta a entrada de novos elementos nesse mercado. Muitas vezes as escolinhas elas agem na ilegalidade, não cumprem 100% das exigências. Tal qual é descrito lá no livro Árvore Bela, lá na Índia. Acontece no Brasil também. Sei lá, a gente podia fazer um exame, minha gente, um teste para as crianças. Colocar, sabe, no final de cada ano letivo, não importa onde você matriculou, pai. Faça o teste com seu filho, traga seu filho para fazer a provinha. Fez a provinha, passou, massa. Não quero saber como ele está aprendendo, mas ele passou, massa. Resolveu. O teste é um problema, tá? De acordo com a concepção de Ivan Illich. Por aquilo lá que a gente falou lá atrás do Estado tá definindo o que é certo e o errado, o currículo, etc. Mas, enfim, você tem como medir isso? Eu não vejo por que as pessoas resistem tanto a soltar um pouco as amarras do Estado. Há esse apego ao paternalismo, né? Da instituição burocrática. Por vezes, inclusive, eu chego a refletir. Me peguei pensando, apenas se não existisse o MEC, o que é que acontecia no país? 1 ano sem MEC, 2 anos. Hoje, aquela porrada de funcionário lá, tá servindo pra quê? Sou professor. E a única coisa que eu sei é que eles servem para definir a papelada, a documentação que a gente vai seguir todo ano. E da qual eu discordo em muitas coisas. E os pais também. É isso, meus amigos. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Que Nosso Senhor nos abençoe. E até a próxima.